Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a Petrobras poderia destravar para os investidores. A Petro poderia pagar o equivalente a R$10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Petri 4 daria aproximadamente a 28,5% de dividend yield, fora uma grande potencial de valorização nas ações da empresa, tá? A empresa estaria muito barata, poderia aí trazer um bom potencial de alta e, consequentemente, bons dividendos para os investidores. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras é uma das ações que compõe a carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 6,8% da carteira nas ações da Petrobras, que já se valorizam mais de 11% na cotação. E aí essa alta de 4% em apenas um dia, eu falava para o pessoal que Petro estava descontada, o mercado estava amassando bastante, mas pessoal, nada foi uma recomendação. Claro que a decisão teve que ser totalmente sua, tá? O Brent, que é o preço do barril do petróleo, segue subindo. Então um dos movimentos que fez a Petro subir foi mais por conta dessa alta. Mas não foi somente isso, tá? É uma alta conjuntural no Ibovespa. O Ibovespa segue subindo, uma entrada massiva de capital estrangeiro aqui na bolsa, perspectiva de queda na taxa Selic, por mais que não beneficie a Petrobras diretamente, ela se beneficia por fluxo, por apenas ter o capital aí, né, dos países desenvolvidos sendo alocados nos países emergentes. Estados Unidos, por exemplo, está caro, muitos fundos acabam alocando aqui e a Petro acabou se valorizando. Mas mesmo após essa alta toda, eu ainda acho uma ação descontada, com bom potencial tanto de valorização e com bons dividendos projetados. Primeiro ponto que a gente precisa entender é esquecer a parte estatal. O pessoal fica vidrado em falar sobre estatal, governo de direita, governo de esquerda. De fato, pessoal, a gente está num ano de eleição, isso é verdade. Mas a gente não pode ficar vidrado somente em fator político. A gente tem que olhar para a qualidade da empresa. E a gente observa que a Petrobras no longuíssimo prazo foi uma decisão muito assertiva. Para quem comprou, em 10 anos conseguiu 2.557% de retorno, o que dá uma taxa anual composta. Só para vocês terem ideia, se você teve aí seu dinheiro alocado em Petrobras em 10 anos, você conseguiu o equivalente a uma rentabilidade de 37,32% ao ano. É muita coisa, pessoal. De fato, é uma rentabilidade muito acima da média. Mas eis a dúvida, será que a Petro tem potencial de ir a isso novamente? Olha, se a gente olhar, mesmo com o preço de barril em queda, a gente observa que está longe do seu topo, ela tem conseguido ter um custo médio por extração baixo. Então a Petrobras, pessoal, ela de todas as petrolíferas que a gente tem, tirando a Chevron e as americanas, é uma empresa aí, consequentemente, com custo médio por extração baixo. Para cada aí, né, $60 de barril, ela consegue ter um custo de caixa de 28, é muita margem. Então, para a Petro hoje ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo dos seus $28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Nula, porque o mercado inviabilizaria a produção global, não deixando isso acontecer. Perceba que toda vez que o preço do barril chegou a encostar abaixo desses 20 a $28, rapidamente o preço acabou subindo, porque o mercado injetou liquidez para que as empresas voltassem a operar, porque isso, pessoal, tende a paralisar a produção. Então vocês entendem que o petróleo, ele precisa negociar pelo menos no nível mínimo. E a Petrobras hoje, ela tem esse trigger de ter essa defesa se o preço do petróleo cair a tal ponto de inviabilizar a produção, fora que abaixo de $40, ela tende a pagar aí, pessoal, um bom dividendo para os acionistas, tá? Então você observa tanto uma empresa pagando um bom dividendo, porque ela paga no mínimo aí, né, uns $4 bilhões, que pelo dólar atual daria aproximadamente, considerando um operacional e mais o mínimo, um dividendo, considerando o seu valor de mercado, aproximado de 9,2%. Então, mesmo após a alta recente, Petro hoje está valendo de fato
471 bi na bolsa, mas ainda assim, pessoal, temos um bom dividendo, 43 dividido aqui por 471 bilhões, já para facilitar aqui para vocês, 9,1% de dividend yield. Fora o potencial de valorização, porque mesmo com uma alta nas ações, a gente tem uma empresa tendo um EBITDA anual na faixa de 200 bi. Se você colocar apenas pela média de EV/EBITDA desse tipo de empresa do setor petrolífero, hoje a Petro negocia com EV sobre EBITDA na faixa de 4,3, você tem uma Petro aí, né, descontando a dívida líquida, sendo negociada por 1 trilhão de valor de mercado mínimo. Então, se você dividir aqui, ó, pelo valor de mercado atual, você tem um potencial de alta de 128% na cotação. A empresa ainda poderia dobrar de preço, ainda por cima de pagar bons dividendos. E fazendo aqui um cálculo, ó, 1 menos payout vezes ROIC, retorno sobre o capital investido médio na Petro, que fica de 14% ao ano, você tem uma taxa de crescimento de lucros de 9,8% ao ano na média. Somado com um dividendo de 9,7% e mais uma taxa de reinvestimento, pense da seguinte forma, ó, crescimento no lucro, mais dividendo sendo pago e mais 3%, supondo a recomposição, o efeito de você pegar o dividendo, reinvestir na empresa e também a ação se apreciar pelo menos uns 2% ao ano para os próximos anos. Você tem aqui uma Petro com um potencial de retorno embutido na ação de 22% ao ano na média. Então assim, pessoal, acho sim uma empresa muito barata. Ah, Pablo, você tá viajando na maionese, será? Os 10 anos ela deu aí 2.500% e já descontando a inflação, ela superou com muita tranquilidade os 20% ao ano. Então ainda acho uma empresa barata. E colocando aqui, ó, pela lógica do Graham, preço justo do Benjamin Graham, você tem uma empresa sendo negociada considerando o valor patrimonial da ação atual, sendo aí com 94 de preço justo, dividido por este preço de 35, você ainda tem uma alta de 168% na cotação. Então eu ainda acho, pessoal, Petro aí até os 40 barata, dada essa perspectiva de crescimento de lucros lá na frente. Quando a Petro estava sendo negociada lá no passado, ali mais ou menos há um ano, quando você vê aqui a 40, a gente não tinha essa perspectiva toda de crescimento, que é o que a gente chama de margem equatorial. A margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Então imagina no futuro uma empresa dobrando seu EBITDA, dobrando a sua geração de caixa, dobrando o seu lucro. A gente poderia ter uma Petro negociando por múltiplos bem mais altos e consequentemente aí pagando também um excelente dividendo. Já que a gente sabe que essas ações cíclicas em momentos de baixa, quando o mercado está não acreditando tanto, o mercado está colocando medo e temor, você consegue comprar esse tipo de empresa a um patamar ali de preço extremamente baixo. Então assim, pessoal, é muito fácil você falar hoje, ah, a Petro é maravilhosa, mas será que você teria coragem de comprar a Petrobras há 10 anos? Porque todo mundo fala, nossa, que baita retorno. Só que lá na época, em 2016, ela estava muito barata. Petróleo desabando, governo Dilma ferrando com as empresas estatais aqui na bolsa. Então assim, pessoal, é você pensar de que as estatais, elas nunca vão quebrar. Banco do Brasil e Petrobras, principalmente, elas fomentam a máquina pública. O governo precisa desse tipo de empresa para preencher o seu déficit orçamentário. O governo precisa dos dividendos. Então, nesses momentos de extrema baixa, como aconteceu agora, como aconteceu na pandemia, um choque, um colapso na pandemia desabou o preço das ações, como aconteceu em 2016, você precisa ter estômago para comprar. Claro que nada se trata de recomendação, mas você acertando o momento de compra em ações cíclicas, você consegue aí, né, um retorno 3, 4, até mesmo 5 vezes maior do que numa empresa previsível. Então, você precisa ter mais estômago, pessoal. Não é uma empresa para qualquer um. E nos últimos 5 anos também, para quem comprou ali naquele fundo da pandemia, conseguiu 337% de retorno. Mas vocês estão vendo como 5 anos a mais já faz toda a diferença, ó, 2.500%. Quanto mais o tempo passa com ações, maior a sua expectativa de retorno tem de ser. E agora eu vou citar aqui, ó, 3 catalisadores que podem fazer a Petro continuar valorizando e pagando bons proventos. O primeiro é a própria margem equatorial. Se a margem equatorial avançar, a empresa vai continuar crescendo seu EBITDA, vai continuar aumentando sua produção e vai continuar repassando bom provento para o acionista. O segundo fator é esse custo de extração se reduzir. Se o custo de extração continuar se reduzindo, ela tem potencial de destravar mais dividendos, porque ela não vai depender de um preço tão alto médio praticado por barril para destravar caixa, como a PetroRio, ela tem sim um custo de extração mais elevado, a PetroRecôncavo também. A Petrobras, de todas as petrolíferas brasileiras, é a que tem a maior vantagem competitiva. Ela consegue ter um custo caixa muito reduzido, tá? Então, se ela continuar reduzindo esse custo caixa, ela vai destravar sim para os investidores um excelente provento e ainda você tem sim uma expectativa de reprecificação nas ações. E outros triggers
que poderia fazer aí, né, a Petro continuar se valorizando, é a própria aí, os juros em queda. Como assim, Pablo, juros em queda? E não tem nada a ver com Petrobras. Tem a ver, pessoal, porque se o fluxo de capital estrangeiro voltar para a bolsa, onde que eles vão alocar? A gente sabe que não são em ações de baixa liquidez, vão alocar nas blue chips, as grandes da bolsa. No caso, em um Itaú da vida, uma Petrobras, vai alocar numa Vale, e a Petro hoje poderia sim trazer uma valorização muito acima da média. Você entende o tanto de trigger que você tem para longo prazo? Você tem um potencial de valorização de capital aliado, né, consequentemente aí, com bons dividendos sendo pagos para você. Outro indicador interessante, se você quer analisar a Petro em longo prazo, é o próprio Peter Lynch. Se você considerar aqui, ó, o PEG Ratio, Pablo, o que é PEG Ratio? Ele funciona muito para small caps, mas para o indicador do Peter Lynch acaba funcionando bem. Basta você pegar aqui, ó, o PL, média atual da empresa, no caso é o EV sobre EBITDA, porque o PL acaba se torcendo bastante em ações mais cíclicas. Aí você divide isso aqui por uma taxa de crescimento de 8. Petro cresce na média de 8 a 9% ao ano. Então você tem um PEG Ratio de 0,54. O Lynch, ele vislumbrava que se tivesse pelo menos acima de 1, seria uma oportunidade. Quanto que falta para negociar em 1? Pelo menos aí, uma alta de mais ou menos, né, uns 85% na cotação. Então você já observa que Petro também está barata por esse sentido. Como eu falo, pessoal, é uma ação cíclica, nada garante que isso vá acontecer, mas a probabilidade, se baseando por juízo de probabilidade, é uma empresa aí que tem potencial sim para o médio e longo prazo, tanto por ela ser um monstro na geração de dividendos, consequentemente aí uma boa valorização que pode acontecer para os seus acionistas. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia, tornasse a nossa vida mais fácil. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que tá o link desta belezura? Porque a gente quer adquirir. Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente disponível para vocês por apenas R$ 9,99 por mês. Fora também que tem meus vídeos de qualidade com bastante imersão, com muito mais profundidade do que a parte pública do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, tem a ação da empresa na carteira e acho que pode trazer tanto ganho de capital como também bons dividendos para mim no longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!